E aí pessoas, tudo certo? Eu sou o Heitor Menotti e eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o filme It, a Coisa, que estreou essa semana aqui no Brasil e no mundo todo. Eu vou abordar um pouco sobre a estrutura do livro e como a história é contada no livro e no filme, mas não se preocupa porque essa é uma crítica sem spoilers, então não vou falar nada aqui que estrague a surpresa se você ainda não viu o filme ou ainda não leu o livro e pretende. O Stephen King, ele publicou esse livro em 1986 e foi um sucesso de venda. Se tornou o best-seller do ano de 1986 lá nos Estados Unidos e ele é um livro gigantesco. Ele tem 1.100 páginas, isso pelo menos na versão que eu li quando eu comprei o livro aqui no Brasil. O livro é tão grande, tão grosso, tão pesado que é até difícil de carregar ele por aí. Eu lendo ele no metrô me dava dor no braço de ficar segurando ele. Na história do livro, 7 personagens enfrentam por 2 vezes na sua vida a coisa do título, que é uma entidade sobrenatural que assume a forma do que ela acha que mais vai assustar a pessoa. Ela hiberna por 27 anos, mais ou menos, e acorda nesse período, né, para se alimentar e voltar a dormir, voltar a hibernar. E o que ela come? Gente, ela come pessoas. E ela tem um gosto preferencial por crianças amedrontadas. E como ela é um ser, é uma entidade, é uma coisa que muda de forma, ela assume uma forma que ela acha que vai assustar mais essa criança, para a criança ter uma crise de pânico e ela comer a criança enquanto ela tem essa crise de pânico. E aí ela acha que o gosto da criança fica mais saboroso. Vai entender. E entre muitas outras formas que ela assume, a mais icônica é do Pennywise, o palhaço dançarino, que é esse palhaço do capeta. A trama do livro segue a jornada desse grupo de amigos, que é o Clube dos Perdedores, ou o Clube dos Otários, como eles colocaram na tradução aqui no Brasil, e das 2 vezes que eles enfrentaram a coisa. Uma vez quando eles eram crianças, e depois de novo com eles adultos, 30 anos depois, mais ou menos. E o livro vai contando essas 2 histórias de maneira intercalada. Então é praticamente um capítulo deles crianças, depois um capítulo deles adultos, e assim, né, ao mesmo tempo vai contando as 2 linhas narrativas até chegar no final do livro. Essa não é a primeira vez que o livro é adaptado. No começo dos anos 90, a rede de televisão americana ABC fez uma minissérie em 2 partes que aqui no Brasil recebeu o nome de It, uma obra-prima do medo, que apesar de parecer um tanto datada e antiquada hoje em dia, marcou época, assustou muita gente. O palhaço Pennywise, que foi vivido pelo Tim Curry na época, ele é obra do pesadelo para centenas de pessoas, inclusive para mim. Eu me lembro de ir na locadora perto da minha casa e que tinha o VHS do It, uma obra-prima do medo, tinha o VHS lá desse negócio, e a capa já era muito assustadora. Era a capa dele já palhaço, com umas garras assim saindo pela lateral. Não, era uma coisa horrenda. Mas apesar de ter me dado muito medo na época, essa minissérie não envelheceu muito bem. Se você assiste ela hoje em dia, o palhaço já não é mais tão assustador, ele parece meio cômico. Você dá risada meio que das coisas que não deveriam dar risada. Os atores não são lá grandes coisas. Eles fizeram uma escalação onde os atores adultos não combinam muito bem com os atores crianças. Não sei, assim. Então chegou o ano de 2017, nós temos aqui uma nova versão de It, a Coisa. Eu tava muito empolgado para assistir esse filme, eu tava esperando ele ansiosamente desde que anunciaram o início das produções no ano passado. E para essa adaptação eles tomaram algumas decisões que eu entendo que eles tenham feito isso para deixar a história mais fácil de contar, embora tenha perdido um pouco da dinâmica dessa história intermitente deles adultos crianças que é no livro, mas no filme eles decidiram contar de uma vez primeiro toda a história da parte deles crianças na cidadezinha de Derry, as suas aventuras, suas amizades sendo construídas e depois combinando com eles enfrentando a coisa. E se o filme fizer sucesso, o que eu acho que vai fazer muito dinheiro, o ano que vem ou no outro ano, em 2019, deve sair a continuação contando toda a parte deles adultos, que vai ter uma outra pegada completamente diferente, porque essas 2 histórias, até no livro, têm climas e ambientações bem diferentes, bem distintas. Uma outra mudança que eles fizeram é o período que essa história se passa. O livro foi lançado nos anos 80, então a parte deles adultos se passava nos anos 80 e a parte deles crianças nos anos 50. E para fazer essa mesma coisa passando a parte deles adultas hoje em dia, eles transformaram toda a parte deles crianças nos anos 80. E essa mudança beneficiou muito o filme, porque os anos 80 estão, por alguma forma, muito em alta atualmente. A gente tem aí Stranger Things fazendo o sucesso que está fazendo desde o ano passado, com todo mundo esperando a segunda temporada aí bem ansiosamente. A gente teve um episódio especial de Black Mirror, que eu não lembro o nome agora, mas eu vou escrever aqui em algum lugar, que também é ambientado nos anos 80. A coisa tem uma pegada que te faz lembrar muito de Os Goonies, essa questão deles nessas aventuras no subterrâneo da cidade.
Super 8, que é um filme mais recente, que se passa nos anos 80 e que homenageia essas mesmas obras que eu falei anteriormente. Essa questão da parceria e amizade entre as crianças lembra muito Conta Comigo. Ele também foi adaptado de um livro do Stephen King, então você vê que aí são várias coisas conversando. Tem muita referência a ET também, nas crianças muito independentes andando pela cidade e mostrando o adulto como uma figura ausente, quase como ameaçadora para as crianças, e as crianças em muitos aspectos são muito mais inteligentes que os adultos e resolvem os problemas sozinhos. O filme foi dirigido pelo argentino Andy Muschietti, que em 2012 tinha dirigido o filme Mama, que é baseado num curta-metragem dele mesmo, que se você tiver a chance de colocar aí no YouTube, coloca aí Mama, curta-metragem. São os 3 minutos mais assustadores que você vai ver hoje. Então ele entende muito dessa coisa de ambientação, num filme de terror, de posição de câmera, as luzes, construir a situação de perigo para que você fique aflito, você realmente sente um calafrio vindo lá de baixo na maioria das cenas de terror do filme. E as cenas de terror são ainda mais impactantes porque eles constroem o filme de uma forma que faz você se importar com os personagens, faz você ligar para as crianças. Você consegue identificar cada uma delas, cada uma tem os seus problemas, as suas virtudes e os seus defeitos. E você se relaciona muito com os personagens. E aí, quando chega a hora dele assustar, quando chega a hora do perigo, da coisa atacar, você realmente fica desesperado por elas, porque você não quer que nada aconteça com esses personagens que você já se apaixonou por eles. O palhaço dessa versão, o Pennywise, o palhaço dançarino, ele já é um dos melhores vilões de filmes de terror que eu me lembro de ter visto. E não só a maquiagem dele e os efeitos especiais que eles usam pra fazer os movimentos esquisitos que o personagem faz, mas a escalação do ator foi sensacional. O Bill Skarsgård, ele tá excelente como Pennywise. É o papel da vida dele, embora, coitado, não dá nem pra perceber que é ele ali embaixo, mas a interpretação dele, assim, sério, tá do caralho. Ele faz um negócio esquisito com o olho, é como se fosse um vesgo ao contrário, em vez dos olhos estarem assim, eles estão pra fora, que não é efeito especial, é o ator mesmo que consegue fazer isso. Como? Meu Deus do céu, é muito, 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 muito creepy. E ele fala de um jeito que no começo parece bonitinho, parece bonzinho, e aos poucos vai se transformando numa coisa esquisita, e aí isso vai te dando uma sensação de estranheza, assim. Não, não, o cara arrasou, o cara tá muito foda. E a coisa é assustadora não só como Pennywise, porque ele se adapta ao medo de quem ele tá atacando. Então ele assume uma forma de uma coisa que ele acha que vai te assustar. Então você vê as crianças, cada uma enfrentando a coisa no seu momento, e ele se adaptando e fazendo alguma coisa diferente para assustar aquela criança em particular. Então, assim, momentos de muita tensão, de muito calafrio nesse filme. Eu caguei, juro, eu caguei. Agora, uma outra coisa que eu achei incrível na hora deles montarem esse filme foi a escalação do elenco infantil. Eles são muito bons, todos eles, os 7. Mas eu vou falar aqui mais especificamente de 2 deles que ficaram, na minha opinião, acima da média. O primeiro deles é o Jack Dylan Grazer, que interpreta o Ed, que é um menino hipocondríaco que tem medo de germes, ele é todo nojentinho e ele dá uns pitis assim. E o Finn Wolfhard, que interpreta o linguarudo Richie. Inclusive, esse é o mesmo ator que faz o Mike do Stranger Things. Acho que esse menino tem uma cara muito de anos 80, que é por isso que pegam ele pra fazer esses filmes, gente. Não, em sério, ele é perfeito. E ele tá fazendo nesse filme um papel totalmente diferente do que ele fez no Stranger Things, que ele era um nerdzinho mais acuado, mais tímido. Aqui ele ainda é um nerd, só que linguarudo, ele fala um monte de palavrão, faz um monte de piada, ele não para de falar um minuto. Mas diferente de um monte de alívio cômico que a gente vê em filmes de terror por aí, eles não são forçados, eles são de uma forma muito natural. Eles não quebram a atenção a ponto de prejudicar a atenção do filme como um todo. Encaixa muito bem, fica muito bem colocado. Uma outra coisa que eu gostei em relação à escalação dessas crianças específicas, desses atores, é que elas parecem crianças comuns, dessas que você poderia ver na rua aí correndo com o joelho ralado, não hoje em dia, né, talvez uns anos atrás. Não pegaram umas crianças muito bonitinhas, sabe, muito perfeitinhas, são moleques mesmo. E essas crianças conseguem segurar o filme praticamente sozinhas. Os atores adultos não aparecem muito, eles aparecem aqui e ali só para estabelecer alguma situação ou para mostrar como que é a dinâmica da casa de cada um deles, mas as crianças basicamente seguram o filme nas costas e não faz falta. Não faz falta ter um adulto ali mais experiente para levar a história para frente. Eu pelo menos não senti. A única questão que eu tenho com esse filme é com a distribuição que eles dão de tempo, de tela para cada personagem das crianças. No primeiro ato é muito bom. Eles dividem, eles mostram um pouquinho de cada uma,
Tem umas que são mais principais que as outras, mas ok. O meu problema é no meio do filme, que eu acho que eles dão uma esquecida de dois personagens ali, que eu não vou falar quais são, mas eles ficam meio que de figurantes, eles não falam nada, não fazem nada, e para no final do filme reaparecerem cheio de atitude, fazendo um monte de coisa, e eu fiquei meio assim, quem são eles? Ah, é verdade. Nossa, onde é que você tava antes, meu Deus, né, que só agora você apareceu. Bom, de 0 a 10 eu dou a nota para esse filme de 9,2, eu gostei muito, é uma excelente aventura infanto-juvenil disfarçada de um filme de terror, ou seria um filme de terror disfarçado de aventura infanto-juvenil, não sei. De qualquer forma, eu acho que ele consegue balancear muito bem esses dois temas do filme. Ao mesmo tempo que ele é um filme de crianças que estão salvando o mundo, ele é um filme de terror extremamente aterrorizante e que vai causar pesadelo em geral, tenho certeza. Eu acho que o filme realmente fez jus às coisas mais marcantes do livro, que é essa questão do terror psicológico, do it, né, da coisa se transformar nos seus maiores pesadelos, e a amizade entre as crianças, a amizade entre os personagens e como isso é construído de uma forma muito bonita e orgânica. Então é isso, vá assistir A Coisa nos cinemas, eu recomendo muito, é um excelente filme de terror. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal que toda semana eu vou trazer algum conteúdo diferente, falando de algum filme, algum seriado, algum livro que eu tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima!